paz, amados! Bem-vindos aqui no canal para a glória dele. Para quem ainda não me conhece, prazer, eu sou a Ju e para mim é uma alegria estar aqui trazendo uma mensagem de Deus pro teu coração. A minha oração é que tu veja Deus através desses vídeos, amém? E hoje eu quero falar sobre o silêncio de Deus com Jacó. Aí tu pode dizer assim, mas olha só, Deus não ficou em silêncio com Jacó. Ficou sim, porque quando José foi retirado de Jacó, quando ele pensava que José tinha morrido, José estava vivo. E Deus em nenhum momento falou para ele assim, cessa a tua dor, acalma o teu coração, eu tenho um plano lindo para José, tá tudo no meu controle. Deus não falou isso, Deus permitiu que Jacó continuasse ali naquele sofrimento, né? Deus ficou em silêncio. E eu lendo a palavra, eu fiquei com isso assim, Deus, quantas vezes Jacó deve ter chorado para ti por causa da perda de José, quantas vezes, né? Ele deve ter chorado, deve ter clamado a ti pela dor que ele estava sentindo e o Senhor lá em silêncio. Mas pai, José te agradava, José andava no teu caminho, era um homem temeroso, né? Dele seria cumprida a tua aliança. Por que tu ficou em silêncio? E eu fiquei perguntando para Deus isso, fiquei perguntando. E o Espírito Santo me respondeu. Gente, o Espírito Santo me respondeu bem assim, olha. Jacó fazia acepção de pessoas. Ele fazia acepção dos seus filhos. Eu não faço. Deus abomina isso, gente. Deus abomina a acepção de pessoas. E Jacó, infelizmente, fazia, né? Jacó preferia José. A palavra diz que ele era o filho preferido de José. Diz que ele deu uma túnica colorida pro seu filho José. Para a Bíblia ressaltar essa parte que ele deu uma túnica colorida, é porque de certo a túnica colorida era algo uau, né? Era a última moda lá, que só José ganhou, os outros não. E vocês acham que isso agradava a Deus? Claro que não. José, ele era odiado pelos seus irmãos, mas o que ele fazia de mal para os seus irmãos? A palavra conta que ele era um menino, ele era apenas um rapaz. Acredito que ele não fazia mal nenhum não para os seus irmãos, mas os seus irmãos o odiavam. Seus irmãos tinham inveja. Inveja por quê? O que fez eles terem esses sentimentos ruins por José? Jacó, o erro de Jacó. Jacó feria todos os seus outros filhos quando ele preferia José. Claro, tá, gente, que os erros dos irmãos com José não são justificados pelo erro de Jacó. O meu erro nunca vai justificar o teu e vice-versa. Mas, lembra aquele ditado? Pessoas feridas ferem pessoas, pessoas machucadas machucam pessoas? Exatamente, foi o que aconteceu ali. Eles eram feridos por Jacó e aí eles machucavam José, maltratavam José. Eles eram deixados de lado por Jacó, eles eram maltratados por Jacó. E assim eles deixavam de lado José, maltratavam José, humilhavam José, né? Viu só como a consequência do pecado de Jacó teve um triste desfecho ali, né? Para com José, o filho que ele tanto amava. E quando esse filho é retirado dele, Deus permanece em silêncio, porque eu tenho certeza que Deus tratou Jacó ali. Porque o filho que ele tanto preferia foi retirado dele. E com quem que ele passou a conviver? Com quem que ele continuou convivendo e vivendo ali todos os outros anos até novamente encontrar José? Com os outros filhos, aqueles filhos que ele não fazia tanta questão, mas foi esses filhos que ficaram do lado dele, foram esses filhos que ficaram com ele todos esses anos, não o abandonaram. Então eu tenho certeza que Deus tratou Jacó nisso também, porque Jacó era um homem de Deus, sim, temia ao Senhor muito, mas precisava ser tratado, precisava ser transformado. E eu tenho certeza, gente, que na perda de José, ele aprendeu a dar valor para todos os seus outros filhos. Na perda daquele que ele tanto amava, ele passou a dar valor para a companhia daqueles outros que ele não fazia tanta questão. Deus não deixa fiapinho solto, tu viu? Tudo coopera para o bem, o plano do Senhor é redondinho. Não tem arestas para serem aparadas, né? Deus tratou Jacó. Nisso tudo, Deus tratou Jacó. E depois se encontraram. Enfim, foi uma bênção, né? Tudo que aconteceu quando Deus separou José. Mas tudo que aconteceu ali estava no controle do Senhor. Tudo deu certo. O Senhor tratou Jacó
né? O Senhor tratou os irmãos, porque os irmãos também depois, deparados com aquela situação lá, eles diziam, né? Isso é consequência, Deus tá nos cobrando o sangue do nosso irmão e tal. E José, né? José sofreu, José penou, mas olha a honra que foi colocada sobre ele, né? Pelas mãos do Senhor. Não pelas mãos de homens, mas pelas mãos do Senhor. Toda a bênção na vida de José foi pelas mãos de Deus. Quanto ensinamento tem nessa palavra? Quanta coisa Deus nos ensina através dessa palavra em torno da família de Jacó, né? E uma delas, e para mim mais importante, é a acepção de pessoas. Nunca devemos fazer. Nunca devemos ter amigos preferidos, pessoas preferidas, familiares preferidos. Claro que nós temos afinidades, sim. Pessoas pensam como nós e aí nós somos atraídos por elas, né? Pessoas que gostam das mesmas coisas que nós. Sim, nós temos afinidades, mas no tratar, no amar, nós devemos amar igualmente. Tratar igualmente, a gente não pode fazer acepção. Gente, fazer acepção de pessoas, elas abrem feridas muito profundas nos outros. Elas machucam profundamente. E aí para tratar essa ferida depois, né? Imagina nós abrindo feridas nas pessoas. Olha os irmãos de José. Os irmãos de José foram tão maltratados pela acepção que o pai deles fazia, pela separação, né? Por preferir José, que eles planejaram até matar José. Deus não permitiu, claro, Deus estava no controle, mas chegaram a planejar matar o seu irmão. Por conta do quê? Do erro de Jacó, que eu já falei aqui, não justifica, mas porque eram feridos, porque eram machucados, porque sofriam pela desigualdade, acabaram se tornando pessoas más para com o seu irmão, né? E então nós temos que ter essa noção de que nós todos somos iguais perante o Pai. O Pai não nos trata com desigualdade, pelo contrário, o amor que Deus tem por mim, a misericórdia que Deus tem por mim, a justiça que Ele opera na minha vida é a mesma que Ele vai fazer na tua e no do fulano e do ciclano. Deus não nos trata com preferência, né? Ele nos ama igualmente e que a gente possa ser assim também, não só com os nossos filhos, mas com todos ao nosso redor. Não fazer acepção das pessoas, tratá-las todas, todo mundo que passar pela nossa vida, que a gente trate com amor, com respeito, com igualdade, sempre se colocando na posição de servo, sempre sendo humilde para com todos, porque a honra vem do Senhor, é o Senhor que nos honra, é o Senhor que nos eleva, é o Senhor Deus que nos faz prosperar, tudo vem das mãos de Deus. Que sejamos sábios, que sejamos tementes, que sejamos prudentes no tratar as pessoas, né? E outra lição muito importante, gente, que essa passagem da Bíblia me mostra é que Jacó, como eu falei antes, era um homem temente ao Senhor, andava no caminho do Senhor, mas que precisava de tratamento, né? Precisava ser tratado, precisava ser mudado, precisava ser moldado por Deus, e Deus faz, né? Então que a gente nunca ache que a gente já tá ok, que a gente sempre se coloque aos pés do Senhor pedindo para Deus nos mudar e nos tratar até naquilo que nós não achamos que precisamos ser tratados, né? Porque à nossa vista, se nós fôssemos nos julgar, nós com certeza sairíamos inocentes. Mas tem coisas que Deus quer tratar. Eu tenho certeza que Jacó não via como um erro que ele fazia para José. Mas era errado, era totalmente errado. E isso causou um grande horror, né? Então, assim, que a gente nunca ache que Deus não tem que nos tratar, que já estamos andando com Deus há muitos anos, já lemos e sabemos de cor a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, e por isso a gente sabe mais que os outros, que a gente já foi tratado tudo que tinha para ser tratado. Não, que a gente sempre seja humilde, né? E que a gente sempre se coloque aos pés do Pai, para que o Senhor nos trate, nos molde, nos mude, nos aperfeiçoe a cada dia que aqui vivermos. Eu te abençoo em nome de Jesus e eu peço para não sair aqui do canal sem deixar o teu like. Não esquece do like, se quiser comentar, comente, vou ler com muita alegria. E se por acaso tu não é inscrito aqui no canal, te inscreve, ativa o sininho, ajuda o meu canal a crescer, tá bom?
Um beijo e, o Senhor querendo, até o próximo vídeo.